A gente segue de olho nas negociações sobre a questão do ICMS, sobre uma série de setores, mais especificamente sobre os combustíveis. Quem está acompanhando toda a movimentação desta quinta-feira, o João Pedro Melo, direto de Brasília, está conosco aqui nos Bastidores do Poder. João, boa tarde para você. Fala, Cris, uma ótima tarde para você, excelente tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está de olho ainda nessa questão do ICMS, né? Viemos tratando disso ao longo de toda a semana e hoje, então, foi apresentado e discutido inicialmente o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho sobre o projeto que limita o ICMS com relação a combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. A tendência é de que essa matéria seja votada na segunda-feira. Até agora foram apresentadas 9 emendas a esse texto, que teve como principal mudança a inclusão da redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS sobre o álcool hidratado, álcool anidro e também a gasolina. A ideia é que a ação consiga gerar uma redução de 76 centavos no litro do diesel e de R$ 1,65 no litro da gasolina. Bom, o fato é que essa medida tem sido bastante criticada pelos secretários estaduais de Fazenda e até mesmo pelos governadores, já que a tendência é de que ela diminua drasticamente a arrecadação, gerando inclusive uma perda orçamentária de 103 bilhões de reais. Ao detalhar esse texto, o senador Fernando Bezerra Coelho apontou que a conta não poderia cair exclusivamente na mão dos estados e que a União tinha sim que dar uma contrapartida. Na versão final apresentada, o gatilho de compensação foi mantido, só que com alterações. Isso porque o tributo vai incidir somente sobre os 4 itens que estão na proposta. Além disso, para estados sem dívida, a compensação será feita em 2023, com recursos da União, e a compensação será feita sobre o serviço da dívida e não mais sobre o estoque. Fato é que essa medida pode receber emendas, então, até o meio-dia da segunda-feira. E, como a gente falou, até agora já foram 9 emendas a esse texto. O senador Oriovisto Guimarães se mostrou contrário à matéria e defendeu um prazo de adaptação aos estados, destacando que a ação é aparentemente eleitoreira. Bom, além da proposta de compensação aos estados, o Senado deverá votar uma outra que garante benefícios fiscais para o biodiesel e etanol. A expectativa é de que as 3 iniciativas, então, estejam na pauta do Senado Federal para a próxima semana. Valeu. Volto com você, Cris. Um abraço. Obrigado, João Pedro Melo, direto de Brasília. Essa questão da compensação aos estados é justamente o ponto principal aí que deve sofrer alterações, segundo o relator Fernando Bezerra Coelho. Conversou com a gente um pouco mais cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes durante o jornal Gente e falou justamente sobre essas alterações que vão forçar uma nova análise pelos deputados na sequência da passagem pelo Senado. Os governadores não acreditam de que as medidas vão produzir os efeitos desejados, que é reduzir o preço do diesel, da gasolina, do etanol. Eles têm sérias críticas em relação a essas alternativas que foram escolhidas pela Câmara e pelo governo e pediam que os mecanismos de compensação, caso sejam acionados, pudessem ser de fato efetivos. Então, nós fizemos mudanças em relação aos mecanismos de compensação, como, por exemplo, os estados que estão sem dívida com a União não tinham nenhum instrumento para receber a compensação caso as suas receitas viessem a sofrer redução, o que é uma coisa injusta, ou seja, quem fez o dever de casa ficaria de fora de eventual compensação. Nós, portanto, corrigimos essa parte do texto e fizemos uma compensação, uma possível compensação de forma mais uniforme. Então a gente vai seguir monitorando, porque a história se arrasta, Lana. A expectativa é que a gente tenha um passo seguinte aí, então, na segunda-feira com a votação no Senado. Importante destacar que o Fernando Bezerra disse que há, claro, um impacto financeiro, mas ele apresentou dados muito diferentes dos que foram apresentados pelos governadores. Os governadores falam que devem abrir mão de uma arrecadação de 83 bilhões de reais, isso se o ICMS for congelado em, no máximo, 17% do valor do litro do combustível nos estados, e hoje em alguns estados essa cobrança, em média, é de 25%, mas em alguns estados passa dos 30%, como no Rio de Janeiro, né, Cris? A gente sabe bem que lá é mais pesado o ICMS, mas os governadores falaram em 83% e ele anexou um parecer, o Bezerra, uma nota técnica que foi elaborada pela consultoria de orçamentos lá do Senado mesmo, que aponta que os estados teriam um prejuízo de 53 bilhões de reais, bem menor, mas lembrando, os estados bateram
recorde histórico de arrecadação por conta do preço do combustível no último ano, né? E o ICMS encheu os cofres dos estados. Então, é difícil quando você planeja um orçamento contando com uma receita que não vai chegar, isso tem uma dificuldade, mas essa negociação que o governo está fazendo no Congresso Nacional para compensar os estados que perderem mais do que 5% dessa redução na arrecadação, eles vão ter alguma compensação e isso já deveria ser o suficiente para que essa matéria avançasse o mais rápido possível, para que a gente tivesse, pelo menos momentaneamente, para que o preço do combustível parasse de subir. A gente viu que a energia elétrica teve uma redução expressiva e foi ela que puxou a inflação para baixo agora em maio, mas esse tipo de custo que se espalha pela economia e que causa uma dificuldade maior para os brasileiros, porque está embutido no preço de tudo. O preço do combustível, do diesel, está embutido no preço de praticamente tudo. O preço da energia elétrica também. Então, isso tinha que ser uma prioridade e rápida, uma solução rápida por parte do Congresso Nacional. Então, o governo tentando, por uma proposta de emenda à Constituição também que corre em paralelo com essa negociação, com esse relatório que foi apresentado pelo Fernando Bezerra, para acelerar aí a compensação para os estados, já com um acordo no Congresso Nacional. Tomara que saia na semana que vem, né, Cris? Nossa, pelo amor de Deus, né? Chega de enrolação. Chega de enrolação.